Vamos abrir as nossas Bíblias, Salmos, capítulo 63. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Tem por título: Davi anela pela presença de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra, cairão à espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Está aí, né, o Salmo 63, Salmo de Davi. Quando Davi estava no deserto de Judá. Salmos, livros de Salmos é um dos livros mais lidos e até diria um dos mais conhecidos pelos não cristãos, principalmente o Salmo 91, né? Salmo 23, são salmos bem conhecidos, principalmente também no meio cristão. Livro de Salmos, toda vez que estamos um pouco aflitos e abrimos a linha Salmos, vamos encontrar uma palavra de algum homem de Deus que expõe o seu sofrimento ante a adversidade, ante as dificuldades, e serve como acalento para a nossa alma a palavra do Senhor, porque bem sabemos que a palavra do Senhor ela é luz, ela é alimento, ela é como uma fonte de água viva que jorra em nós vida eterna. Bem sabemos, uma certa vez os discípulos estavam aos pés de Jesus ensinando ali a multidão, e começou a falar algumas coisas que aos olhos do que ali estavam pareciam estranho, porque Jesus falava que aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue. E as pessoas falam: nossa, essa palavra é estranha, essa palavra é esquisita, eu não quero ouvir essa palavra, eu não concordo com isso. E Jesus, seguindo ali no seu discurso, muitas pessoas começaram a deixar de seguir a Cristo, e muitos do que estavam com Jesus foram abandonando, foram deixando, foram saindo de perto de Cristo, porque as palavras não soaram agradáveis, não soaram de forma que eles desejassem. Então se afastaram porque ouviram algo que não queriam ouvir, algo que não lhe agradavam, algo que não satisfaziam, que não consolavam naquele momento as suas vontades. Eles já viram Jesus operar milagres,
viram Jesus fazer coisas grandiosas, mas naquele momento muitos deixaram de seguir a Jesus, e ficaram então os 12, e Jesus talvez ali no auge dos discursos, né? Eu como ser humano, às vezes ministrando, pregando a palavra de Deus, e aí as pessoas começam a andar para um lado, para o outro, começam a sair, vai se exaltando, vai ficando nervoso. Por quê? As pessoas não estão gostando do que estão ouvindo, ou tem coisas mais importantes para fazer do que ouvir aquilo que está sendo falado. E agora imagine a irritação de Jesus ao saber que está ministrando palavra de vida, palavra de salvação, para resgatar aquelas pessoas que ali estavam, e agora aquelas pessoas estavam se retirando, estavam indo embora, fazendo pouco caso das suas palavras, não entendendo e não compreendendo aquilo que Cristo ministrava. E as pessoas foram se retirando, ficando apenas os 12, e Jesus vira para eles: e vocês também não querem ir também não? E aí, sabiamente, ousadamente, um corajoso toma a palavra e fala: Senhor, para onde iremos nós? Se somente Tu tens palavras de vida eterna. O nosso tempo presente, o nosso mundo hoje, não deseja ouvir a palavra, não deseja ouvir a palavra de Deus, uma palavra de vida, porque caso contrário, não estaríamos nem mesmo aqui dentro deste templo. Talvez estaríamos ali na rua, e as pessoas em volta ouvindo a palavra, porque aqui em Ervalha, pelo menos acredito que não tenha lugar que vai caber todo mundo. Dizem que tem mais de 18 mil habitantes aqui em Ervalha. Mas as pessoas não querem ouvir a palavra, não anseiam ouvir a palavra de Deus, porque a própria palavra vai dizendo, e a própria palavra afirma sobre ela, dizendo que ela é loucura para os que perecem. Aos olhos daqueles que estão lá fora, e até mesmo de muitos que estão agora nos ouvindo, nos acompanhando, ou aqui dentro, porque o Senhor conhece cada um de nossos corações, pode-se pensar ou imaginar que a palavra é inútil, ou a palavra é desnecessária, ou a palavra não vai de encontro com a minha vontade, ou com aquilo que eu desejo, ou com aquilo que eu anseio. Porque às vezes nós pensamos: no momento agora, eu estou passando por uma necessidade, por um deserto, e eu quero ouvir palavras de ânimo, palavras que me levantem. No momento eu estou passando por uma enfermidade, e eu quero ouvir uma palavra de cura. Ou no momento eu estou passando por dificuldades financeiras, e desejo ouvir uma palavra que vai de encontro à minha necessidade, ou seja, quero ouvir sobre um Deus provedor. E nós queremos trazer a palavra em prol da nossa vontade, da nossa necessidade, daquilo que estamos passando no momento. Mas você vai ouvir e ver que 99,99 dos salmos de Davi não foram quando ele estava bem, não foram quando ele estava no palácio, cercado de músicos, cheio de bebida, cheio de todos os prazeres. Mas você vai ouvir que quando vem o aperto, quando vem a dificuldade, aí ele anela por Deus, aí ele deseja o Senhor. Vai ver no Salmo 63 aqui, que ele vai dizendo: Senhor, de madrugada te buscarei. Versículo 1 aí: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja, muito mais que uma terra seca e cansada, onde não há água.
para ver a tua face e a tua glória, como te vi no santuário. Ou seja, agora ele está no deserto de Judá, e aí ele escreve um salmo, dizendo: Senhor, eu te desejo. Mas espera aí, por que ele não desejou o Senhor antes? Por que ele não buscou o Senhor antes? Mas agora, todo momento de Davi, todos os seus salmos em perseguição, em luta, em aflição, no deserto, sendo buscado a sua vida para destruí-lo, mas ele diz: a minha alma anseia pelo Senhor. Se a gente voltar lá no Salmo 51, vamos ver que os salmos aqui, eles não estão em ordem de acontecimento, tá? O 51 foi antes, 63, o 119 foi antes do 1, não está em ordem de acontecimento. Mas nós vamos observar que nós temos a tendência, agora falando para nós cristãos, temos a tendência a lembrar do Senhor na dificuldade, no deserto, na provação, de as nossas orações serem as mais sinceras como estando no aperto, quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas não estão indo segundo a nossa vontade, segundo o nosso prazer, quando os planos planejados não acontecem como desejamos. E aí clamamos ao Senhor, e aí interrogamos ao Senhor, e aí questionamos ao Senhor, e aí nos aproximamos do Senhor. Mas por que agora? Por que nesse instante? Por que neste momento? Porque antes nós estávamos ocupados com todas as coisas, estávamos ocupados com tantos afazeres, com tantas obrigações, ocupados às vezes com o ministério, ocupados às vezes: eu tenho que preparar uma mensagem que logo é quarta-feira. E aí, né, Deus vai abençoando, daqui a pouco tem outros candidatos para ministrar a palavra também, né? Aí nos preocupamos em tantas coisas, preocupamos com a compra, com a conta, preocupamos com o carro que tem que lavar, preocupamos com a unha, né, que tem que fazer, que tem que pintar, com o cabelo, preocupamos com a vestimenta, preocupamos com o alimento, preocupamos com a nossa casa, preocupamos com aquele irmão que às vezes está precisando de uma palavra. Mas quando é que nos preocupamos de fato com a nossa comunhão com o Senhor, com a nossa intimidade com Ele? Quando é que nos preocupamos e olhamos para aquilo que estamos sentindo e pensamos: nossa, quanto tempo eu não falo com o Senhor, quanto tempo eu não tiro tempo para Ele? E não falo de tirar um tempo de vir à casa de Deus, ou de ensaiar um hino, porque isso nada mais é do que, me desculpe, obrigação. Mas é o nosso tete a tete com o Senhor, e o nosso bate-papo com Ele, é a nossa intimidade com Ele, a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor. E eu sempre trago, muitas das vezes, repito sobre esse assunto, porque estamos preocupados com tantas coisas, com tantos planos, com tantos projetos. E aí eu pergunto para mim e para você: quando que verdadeiramente estamos preocupados com a nossa comunhão com Ele, o nosso relacionamento com Ele, a nossa atenção, a atenção devida dada a Ele? Aí algumas pessoas vão dizer assim: mas há uma diferença entre quantidade e qualidade. Eu posso passar 10 horas no Facebook, mas 10 minutos para o Senhor está bom. Que a qualidade minha dos 10 minutos com o Senhor é exclusiva para Ele. Eu fico imaginando se a partir de hoje eu falo assim: não,
vou dedicar meu tempo lá às redes sociais, à fotinha, ao comentário, ao WhatsApp. Vamos falar do que está na alta, né? Fosse antigamente malhação, né, molecada? Malhação. É coisa antiga, quer ver? Mais antiga, Serginho Groisman. Essa é das antigas, né? Preocupada com tantas coisas, com tantas obrigações, com tantos afazeres. Mas e a intimidade de fato? E a comunhão? Como se Jesus fosse um botão. Agora eu vou falar com ele. Apertei aqui, aí parece que não há automático. Tipo, antes, nossa, eu estava conversando aqui com fulano, nossa, que fotinha bacana, que maneira, olha, esse negócio aqui, tira foto, comenta e risca, e hashtag disso, hashtag daquilo. Aí agora, o culto vai começar, aí a lágrima desce. Jesus, papai, eu te amo, coração quebrantado. Acabou o culto. Hashtag fui no culto e foi benção. E acabou. Acabou a comunhão, acabou a intimidade. Acabou o relacionamento, o compromisso. Que cristãos, que discípulos nós estamos sendo, se a nossa vida cristã é superficial, é rasa, sem intimidade, sem profundidade. Uma vida cristã sem conhecimento. Eu sirvo a Deus porque tem que servir, né? Porque senão eu vou para o inferno. Eu vou para a igreja, eu oro, porque se eu não for, né, vai ficar ruim. Não entende os propósitos de Deus, não entende a vontade de fazer a vontade dEle. Por que, Senhor? Não agora já como um acusador, um apontador, um causador de discussão, de problema. Por que eu tenho que ir para a igreja? Senhor, por que eu tenho que ir à igreja? Saber por quê? A resposta está na palavra. Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que ter intimidade com Ele? Por que eu tenho que ter comunhão com Ele? Por que eu tenho que buscá-lo? Porque tem uma arma apontada para a minha cabeça que se chama inferno. Por isso? Por esse motivo? Sabe que tudo aquilo que você faz por obrigação, uma hora cansa, uma hora irrita, uma hora te traz insatisfação. E quando chega a insatisfação, nada está bom, nada agrada. Pode o céu descer na terra, que a insatisfação já entrou no coração. Agora você, nós que estamos aqui, que nos acompanham, que nos conhecem, que convivem conosco, que não veja em mim e você um Cristo por obrigação, uma religiosidade, uma aparência, uma capa, um cristianismo falso. Já ouviu falar sepulcro caiado? Meu pai fala assim: por fora bela viola, né? Por dentro, por fora um sepulcro, nossa, que bonito, olha, mas por dentro está podre, está vazio, está oco, está morto por dentro. Por fora tem sorriso, por fora tem louvor, por fora tem palavra, por fora tem oração, mas por dentro está vazio de Deus. Não tem intimidade, não tem comunhão, não tem entendimento da vontade dEle. E aí eu vos chamo a vossa atenção, e a minha também, para ter um cristianismo, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é para sair da mesmice, da religião,
apenas a rotina, mas para adentrar no santuário, na morada do Altíssimo, adentrar uma vida de fato, de comunhão com Ele, de entender a vontade dEle, de compreender, de parar com eu preciso, eu necessito, eu quero, de passar para o Senhor, faz para mim, ó Senhor, tu está vendo, Senhor, por quê? Para passar a orar diferente e a falar, Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, se apresente a mim, Senhor, me mostra, me traz intimidade, como eu me levo para perto do Senhor. Um dos momentos mais difíceis para mim e quando falo na minha vida pessoal, porque se eu citar exemplo de outros, né, dá ruim, mas na minha vida pessoal, na minha crise existencial, porque por incrível que pareça, crente tem crise também, e crise existencial de cristão. Será? Você pensa sim, se interroga, questiona vários porquês, e aí pensa, como todo ser humano, pensa em parar, em desistir, perde o estímulo, a vontade, o interesse, perde o foco, perde a visão. E nesses momentos de existencial, de filosofia interna, né, de você se pegar ao seu eu, quem eu sou, por que eu estou aqui, para que eu existo? E a nossa mente, dependendo do momento da sua vida, da situação que você está enfrentando, aquilo te sufoca, tira a vontade de acordar, de existir, porque agora você passa a perder o sentido, a direção, o foco, a visão, o alvo, o propósito da vida, da existência. E aí bate angústias, bate em tristezas, bate incertezas. E esse dia, quando ele chega, a gente vai questionar, Senhor. Aí começa, Senhor, mostra-me a tua glória, Senhor, move um trem aí para eu acreditar, que vai crer que o Senhor de fato existe, que o Senhor está comigo. Senhor, dá um sinal, mostra alguma coisa, faz alguma coisa. Senhor, faz um milagre. Senhor, aí já começa aquelas orações, Senhor, se tu mover a folha, Senhor, se fizer um som, se entrar uma música no rádio, e se acontecer isso, e se alguém ligar para mim, e se alguém fizer aquilo, a gente começa a pedir provas da existência, querendo apalpar a Deus, e ainda que como cegos procurando saciar aquela questão dentro de nós. E aí cabe a quem? A mim, a você, tirar essas ideias tortas que estão na cabeça e sair da onde estamos, do nosso lugarzinho de conforto, sair agora do barco, do nosso lugar, entre aspas, de segurança, e se lançar na presença dele. Porque se ficarmos ainda no nosso lugar de conforto e de segurança, e ficar, ó céus, ó terra, e não nos lançarmos em fazer a vontade dele,
vamos nos decepcionar como os cristãos. Vamos nos decepcionar, porque de tanto ouvir uma geração agora envolvida e empolgada com um Deus que faz tudo para a gente, com Deus que está ao nosso bel prazer, Deus que move céus, move terra. Eu sou filhinho querido do meu papai, eu sou a menina dos olhos de Deus, e se alguém tocar em mim, está tocando no escolhido do Senhor. Uma geração que não entende, que não compreende, que não entra na intimidade. E aí eu me lembro de Asaf, que começou a olhar para tudo, a questionar tudo, a ver tudo. E ele vai dizendo que os seus pés vão se desvalando, vão se escorregando, ou seja, ele vai perdendo a direção, vai perdendo a visão, vai perdendo o foco, vai perdendo o propósito, vai se deixando levar pelo que ele está vendo. Ele começa a perder a fé, ele começa a perder a intimidade, ele começa a se esquecer do Deus que ele servia. Ele começa a se esquecer do propósito pela qual ele buscava o Senhor, e os seus pés vão escorregando, vai batendo, vou falar no português bem claro, vai batendo uma deprê, uma desistência, uma falta de vontade de fazer tudo. Aí ele fala uma coisa, uma das coisas mais lindas que tem na Bíblia: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei na presença dele, até que parei de olhar para tudo que estava à minha volta e resolvi voltar pelo caminho que antes seguia, agora para a presença dele, para a intimidade com ele, para a palavra dele. Abandonei-me, esqueci-me, deixei o quê? As distrações. Falei assim: agora, celular, fica aqui um pouquinho. Computador, fica aqui. Televisão, fica aqui. Esposa, filhos, fica aqui. Obrigações, trabalho, preocupações, aqui. Que eu farei? Entrarei no santuário de Deus, na morada do Altíssimo. Olharei para Ele, por Ele ansiarei, desejarei-o como a fonte de água no meio do deserto. As distrações, as preocupações, as obrigações, elas vão continuar nos esperando todo dia. Todo dia. Mas a palavra só diz assim: buscai-o enquanto pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Mas não, ocupamos a nossa mente, o nosso coração com planos, com sonhos, com projetos. Nos empolgamos, nos envolvemos com tantas coisas, e não há nada, observe bem, para dizer que eu não estou caindo em contradição, não há nada contra desejarmos, sonharmos, projetarmos, planejarmos e executarmos, nos empolgarmos. Não é isso. Mas o tempo exclusivo é dele. A nossa mente é dele, o nosso coração é dele, o nosso corpo é dele, para que ele seja glorificado em nós, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações. Ele vive em nós. Agora, quando nós tomamos o lugar que agora o Espírito Santo nos controla, nos domina,
damos lugar às nossas vontades, damos lugar às nossas paixões. A nossa carne nos domina, os nossos impulsos nos dominam, e aí vem as consequências. Alguém pisa lá no meu calo, alguém me provoca, me irrita, eu solto uma palavra que nada que eu possa fazer vai mudar aquela palavra que saiu. Depois que ela sai, o estrago, o arrombo, a destruição que ela faz. E às vezes você pode levantar alguém e você derruba, e você pode salvar alguém e você mata, e você pode encher o coração de alguém de ânimo e você destrói. Porque agora eu não estou dominado pelo Espírito Santo, agora eu estou dominado pelo espírito do Rafael, pavio curto. Aí você vira e deixa-se dominar pela carne, deixa-se dominar pelas emoções, e aí entra a morte, entra a destruição, entra o pecado, porque agora o Espírito Santo não tem domínio de nós. Mas que nesta noite, meus amados irmãos, possamos entrar agora dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, fazemos uma avaliação da nossa vida, do nosso tempo, olharmos para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, e entendermos quem tem sido a nossa prioridade. Eu tenho sido a minha prioridade, o meu trabalho tem sido a minha prioridade, minha família tem sido a minha prioridade, minhas contas têm sido a minha prioridade. E Cristo? Ah não, na hora que eu orar Ele me atende, na hora que eu chegar na igreja eu entro em comunhão. Ô terra, né? Não, porque eu passo a semana inteira com tantas ocupações, tantas obrigações, mas eu não tenho tempo para Ele, mas eu não tenho tempo para gerar intimidade, para gerar comunhão, e vivo um cristianismo assim, ó, só por cima, é igual uma parede, volta lá em casa, você olha, o cara foi lá e pintou, nossa, ficou bonito, entramos dentro, aí daqui a pouco o mofo começa a empurrar, meu irmão, a umidade começa a empurrar a tinta, a casca, a parede, começa a empurrar tudo, e aí você fala assim, bem, eu tenho uma solução, vou lá, passo uma tinta e dura 1 mês, 2 meses, ou eu resolvo o problema, que é o que? Tem que rapar fundo na parede, passar uma massa ali, depois vai dar um trabalhão, e pintar aquele trem, para depois você falar assim, não está bonito apenas por fora. Trazendo para o português claro, nossa, olha que crente bonito, crente bem arrumado, bem apessoado, olha que palavra, saúde os amados irmãos com a paz do Senhor, ui, arrepiei, mas por dentro, podre, cheio de pecado, cheio de imundícia, com a mente toda deturbada, com o foco, com a visão totalmente fora da vontade de Deus. E aí, uma geração que se diz extravagante, cheia da adoração, cheia da comunhão, cheia de Deus, chega na hora do louvor, chega na hora da adoração, oh glória, aleluia, dança, e roda, e isso, e aquilo, e chora, e esperneia de cabalhota para baixo, e derrama-se, quebranta o seu coração, mas quando acaba o culto, pode ser ontem com Deus, até amanhã, até o próximo culto, vamos embora que agora temos obrigações, né?
E passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias, passa 5 dias, tem coragem de passar uma semana sem nem ler um versículo. Ah não, mas eu li no Facebook, eu li no Instagram, aí eu vi uma mensagem ali do pastor Henrique Lino no YouTube. Uma comunhão rasa, uma comunhão vazia, superficial. Amigo, a amizade não é produzida do dia para a noite. A confiança não é gerada. Eu conheci o Pedrinho, aí nós dois tornamos amigos. Nem conheci o Pedrinho, rapaz. Falava, quando passava lá perto de casa, falava, oi. Depois de muito tempo falando, sabe que o Pedrinho era crente? Aí depois o tempo vai passando, vai comendo carne junto, né, Pedrinho? Bastante. Vai ganhando os quilinhos junto também. E aí vai gerando intimidade. E aí vai gerando comunhão. E aí, como cristãos, estamos dentro da igreja. E a coisa mais terrível de se ouvir é que Jesus fala isso para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Foi escrito para uma igreja. Aí você pensa, nós aqui, oh Jesus, lindo, te amamos, te adoramos, te exaltamos, e Jesus está lá do lado de fora da porta, esperando alguém olhar para ver que Ele está lá, esperando alguém abrir a porta e convidá-lo a entrar. Saber que tudo o que fazemos, dizendo ser para Ele, Ele não o reconhecendo, e Ele não vendo como sendo para Ele. Por isso que a palavra de Deus é espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, capaz de discernir os pensamentos, o coração do homem. Que quando abrimos a nossa boca, oh Jesus, a geração canta, lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus. Aí terminou de cantar, vai para as redes sociais, vai para as amizades, vai para a internet, vai pela rua fora, e agora não vê mais o Senhor, e agora não vê mais a beleza em servi-lo, amá-lo, porque estava bonito na hora que eu estava na igreja cantando, estava bonito quando eu estava na igreja adorando, mas agora Jesus já não me parece tão lindo, Jesus agora não me parece tão bonito. Por quê? Porque eu tenho outras coisas mais importantes para fazer, porque eu tenho que dar ouvido às minhas amizades, porque elas são mais importantes do que obedecer à palavra de Deus. Eu tenho que dar ouvido. Vou falar desse termo porque para mim é isso, a prostituta enviada de Satanás para destruir o meu casamento. Eu vou dar ouvido a ela. Aquele amigo que fala, oh, você viu aquela mulher que gostosa? E aí o Rafael aparece, né? De vez em quando o Rafael surge, né? Quando ele surge em algumas ministrações, tem pastor que cava até um buraco no chão assim e se esconde. E aí vem aquela situaçãozinha agradável aos meus olhos, ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo o que eu estou fazendo, então eu vou aproveitar a oportunidade e vou olhar, e vou consumir aquela mulher com os meus olhos e com a minha mente. Ou as mulheres, né? Que as mulheres também, apesar de elas irem mais pelo ouvido do que pelos olhos, né? As mulheres vão mais pelo ouvido, mas de vez em quando aparecem uns caras, né? Assim,
perfeitamente bombado, né? Barriga de tanquinho saradão, perfumado, e andando assim, você olha assim, rapaz, o que é aquilo? Massa muscular pura, né, Jaira? É o Vedri, ó. Voltou a atenção para a mensagem na hora. Aí as mulheres olham e falam, nossa, que homem. Porque o estereotipo, a aparência agrada. Aí se Jesus fosse fisicamente, estivesse do lado, né, como diz minha mãe, meteu o pé assim, acorda aí, rapaz. Você disse que me ama, mas não tira os olhos da mulher, rapaz. Ou, né, para as mulheres. Ué, mas peraí, eu não sou lindo, mas o que você está aí olhando para ele aí? Porque o nosso foco, a nossa visão momentânea, passageira, superficial, que só olha o estereotipo, geração, que só olha o estereotipo por fora, a aparência. Aí chega, eu já fui adolescente, eu já fui para a escola, chegava lá na escola, olhava, nossa, que menina bonita, chegava assim, oi, tudo bem? Ela, oi, tudo bem? Vou puxar um assunto, aqui, você já leu o livro? Eu não gosto de ler não. Você já viu aquela música? Não, eu gosto de outro tipo de música. Ah, mas você já viu aquele? Não, eu gosto de outro tipo de... Peraí, minha filha, você vai falar de quê? Aí você viu aquela maquiagem nova que saiu? Você viu aquele, ai que babado, que saiu na revista, ó, fulano fez isso e aquilo. Não tem conteúdo, só tem carcaça, só tem aparência, não tem assunto, não tem conversa, não respeita pai e mãe. E aí eu era esquisito, porque chegava lá, conversava, ai, a menina da igreja, nossa, ai, vou arrumar uma namorada para mim, né, poxa, já estou com 12 anos, né, tem que arrumar alguém para namorar, 13 anos, já começar a olhar alguém, estou falando eu. Aí chegava para o menino para conversar, menina bonitinha, oi, tudo bem e tal, conversava um pouquinho, bababá, via que a menina estava na minha, me empolgava, beleza. Daqui a pouco a mãe ou o pai gritava, ô filha, vamos embora, que está na hora, o culto já acabou, vamos embora. Aí você escutava de alguém que se dizia crente, que se dizia servo de Deus, que você via agora como um futuro, pai, vai a merda. Eu olhava, o quê? Não serve nem para beijar na boca. É sério, estou falando eu com 13 anos, é meu pensamento com 13 anos. Essa aí só serve para pegar, passar a mão. Estou falando eu com 13 anos. Isso não serve nem para namorar. Respeita pai, não respeita mãe. Aí sabe qual que era o pensamento nosso? Só serve para pegar. Perdão da palavra, é uma vagabunda. Esse é o meu pensamento com 13 anos de idade, hein? Por quê? Não respeita pai e mãe. Aí nós vamos crescendo, amadurecendo. E aí cheguei aos meus 15 anos. 15 para 16 anos. Falei assim, eu quero uma mulher para mim, eu quero uma esposa para mim, uma mulher que esteja do meu lado. Aí vou procurar, sabe quem? Vou procurar uma menininha que passa o tempo todo no Facebook, passa o tempo todo no Instagram, passa o tempo todo pintando unha, lixando unha, fazendo cabelo, não respeita pai, não respeita mãe. Mas por fora, ó, como ela é linda. Aí vou falar de coisas mais antigas ainda, que tem gente que não gosta de ouvir isso. E aí vou trazer para a mensagem depois, porque eu sou prático. Gosto de ilustrar, desenhar primeiro, porque a pessoa desenha bem, para a pessoa olhar e falar assim, ó, e agora eu entendi a palavra.
Nossa, filha de fulano é linda. Nossa, aquele rapazinho lá, nossa, você viu? Bonito, Henrique. Lá de trás, tá? O Henrique lá de trás. Nossa, você viu como ele é bonito? Tá tirando carteira D. Partidão, tem salão de cabeleireiro. E tá tirando carteira D, tem futuro. Perspectiva. Agora eu vou voltar para mim, para não tomar um processo do próprio cunhado. Nossa, Rafael, músico na igreja, olha, toca, canta, ora, prega. Rapaz, isso aí é partidão. Eu não era assim não, tá, irmão? Eu era mais assim, sabe, mais magrinho, moreno, sabia falar, sabia conversar. Aí vai conviver. E aí nós começamos a enxergar os defeitos. E aí nós conseguimos agora, com a convivência, observar quem realmente ele ou ela é. Se agora aquela aparência, aquela casca, aquele comportamento externo, de fato vai confirmar quem ele é por dentro. As suas palavras agora serão observadas, o seu comportamento agora é observado. E aí vai para o convívio familiar. Mas Rafael não obedece pai e mãe. Rafael xinga o pai, mas a mãe, bate na mãe. Mas não sei o que, e não paga as contas. É ignorante. É sem educação. Estou parafraseando, tá, irmãos? Graças a Deus nunca fiz isso não. Né? Como dizer, sei lá, vai passar e cozinhar. E aí de mim, se eu não fizesse isso, a minha mãe, ó. Não faz isso com caçulinha não, só com o mais velho. Caçulinha fica lá só engordando. E aí vai observar a moça, a atitude, o comportamento dela é fútil, é vazia. Mas ela é bonitinha, eu vou continuar com ela. Mas ele é bonitinho, eu vou continuar com ele. Vou construir um relacionamento, vou manter. Aí quando dá algum problema, aí quando o namorado fala assim, a namorada, meu amor, vai todo mundo sair, vamos na pizzaria. Ela fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não quero mais falar com você. E chora, e faz birra, fica de mal com o namorado. Eu estou falando isso de convivência com alguns amigos que têm namorados de 19, de 23, de 29 anos. Aí eu viro e falo assim, tem certeza que você vai casar com isso? Eu cheguei um dia para a Cleia assim, com a coragem, porque você sabia que você ia entrar, né, filha? Uma hora, eu e você somos uma só carne, né? Então, não tem jeito. Enchi o peito, tomei coragem. Falei com ela assim, meu amor, um dia que ele chamar a gente para sair, eu falar assim, não, é porque não dá, tá? Por quê? Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. No dia que eu fizer assim, a gente vai. Foi. E ela sempre ganhou mais do que eu. Se eu falasse assim, não. Chegava dentro de casa com ela, nunca vi ela fazendo coisinhas que outros fazem. Xingando o pai e a mãe, levantando a voz para o pai e para a mãe. Não. Eu olhava e falava assim, essa aí mesmo. Essa aqui que eu quero. Essa vai ser minha esposa. E no convívio, ali todo dia, foi se afinalando, foi se moldando o meu comportamento e o comportamento dela.
Por exemplo, ela detestava que eu andava de chinela havaiana. Hoje é uma briga, querendo roubar meu chinelo havaiana. Ela detestava que eu comia garfo, de colher, quando a gente namorava. E hoje eu só como de garfo. Pode ser sopa, meu irmão, é garfo. Porque a convivência, a rotina, o costume, a intimidade foi gerando alterações no meu comportamento, no meu caráter. A mesma coisa, se eu começar a conviver com o Henrique agora, a gente vai convivendo, eu posso até pegar algumas manias dele, mesmo já sendo adulto, pegar algumas manias dele e ele pegar algumas manias minhas. Algum comportamento, alguma atitude ficar parecida uma com a outra por causa da nossa convivência, por causa da nossa comunhão. A gente vai se acertando para manter a nossa intimidade, para manter a nossa comunhão, para manter a nossa amizade. Aquilo que nós temos que é parecido, os gostos, a gente se aproxima. Aquilo que um não suporta no outro, a gente vai fazendo ajustes, porque a nossa amizade, a nossa convivência, a nossa comunhão é mais importante. Então vai haver os ajustes. Agora é a hora que eu entro na palavra. A mesma coisa também é com Cristo. Se nós não temos intimidade com Ele, se nós não temos comunhão com Ele, se nós não estamos próximos dEle, como vamos ser parecidos com Ele? Como que o nosso caráter, as nossas manias, as nossas vontades vão ser moldadas a dele, se a gente tem um relacionamento à distância? Se ele não convive comigo 24 horas, se eu não permito que ele ande comigo, nas minhas conversas no WhatsApp, nas minhas conversas no computador, nas minhas atitudes pelas madrugadas, ou aonde eu vou, ou com quem converso, se ele não anda comigo, como eu vou parecer com ele? Como que eu vou ser da turminha de Jesus, se eu ando com a turminha de Satanás? Se uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, eu quero chegar de cara limpa, cara lavada, oh Jesus, a tua presença, ó, é maravilhosa. Aí Jesus olha assim, mentiroso, falso, interesseiro. Chegou aqui culto de domingo e já quer sentir minha presença. Passou a semana inteira enchendo a cara de porcaria, vendo tudo que não presta, fazendo o que não presta, desobedecendo o pai e mãe, maltratando a esposa, maltratando os filhos, falando mentira pela rua, ofendendo as pessoas, maquinando o mal, desejando o pecado. E agora quer sentir a minha presença, e agora diz que tem comunhão comigo, e agora diz que é meu filho amado. Que não tenhamos uma comunhão superficial com o Senhor, que a nossa vida cristã não seja uma aparência, uma casca, mas que de fato o Espírito Santo verdadeiramente habite em nós, e que de fato, assim como Davi, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja. Que Ele seja o nosso desejo, que Ele seja o nosso pensamento, que Ele seja a nossa vontade, até que a nossa vontade não exista, até que agora as pessoas venham fazer como fizeram antigamente, e começaram a chamar de cristãos, porque o seu comportamento, porque a sua ação, porque a sua palavra, a sua atitude parecia-se com Cristo. Que eles olhem para mim, que eles olhem para você, que nós sejamos de fato, viemos a cumprir a palavra do Senhor, ser verdadeiramente o sal desta terra, a luz deste mundo. Que eles olhem para nós e que sejamos verdadeiramente a carta aberta de Deus para a humanidade. Que eles olhem para nós e vejam em nós o reflexo da glória de Deus.
que eles vejam em nós Cristo, no nosso comportamento, na nossa fala, nas nossas atitudes, verdadeiramente não uma religiosidade, não uma tradição, mas agora eles vejam comunhão com Cristo, intimidade com Ele, e fala assim: cara, nossa, que eu gosto de conversar com você, porque eu sinto Deus na minha vida, porque eu sinto a presença do Senhor, porque eu sinto algo vindo de você. O que você sente? Cheiro de perfume da Natura, da Avon, Boticário, sei lá. De que? Não, cara, tem um negócio diferente. Eu gosto de conversar com você, que você tem umas ideias diferentes, uns pensamentos diferentes, um comportamento diferente que eu não sei dizer, que eu não sei falar. Aí eu encho a boca, encho o peito, porque não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, porque agora não vive mais as minhas paixões e as minhas vontades, mas o Senhor agora brota dentro de mim uma fonte de água viva, que jorra para mim, que jorra para aqueles que estão à minha volta, que nós não sejamos crentes falsos, superficiais, de aparência, mas que verdadeiramente possamos transbordar na intimidade com Ele, da comunhão com Ele, que era onde formos, que é onde colocarmos a planta nossos pés, as pessoas olharem em nós e verem em nós, agora sim, verdadeiramente pecadores, verdadeiramente sim, homens falhos, mas cheios de Deus, porque este mundo não precisa de pregadores, nem de profetas, nem de apóstolos. A nossa geração precisa de gente que tem intimidade com o Senhor, que deixa exemplo, que a gente olha e fala assim: poxa, eu queria ser crente que nem essa pessoa, cara. Nossa, a pessoa tem intimidade de verdade, não é aquele crente chato que você passa do lado dela e fala assim: ó terra, está queimado em nome de Jesus. Mas aquele crente que você olha e você fala assim: rapaz, eu preciso mudar de vida, eu preciso me santificar mais, eu preciso me consagrar mais. Olha que vida, olha que fé, olha que comunhão. Que sejam espelhos para nós, reverenciais de intimidade, de comunhão, de que a gente olha e fala assim: Senhor, como eu queria orar como essa pessoa, como eu queria buscar a Deus como essa pessoa, porque eu venho de uma época em que, quando eu estava aí embaixo, ainda criança, olhava para as pessoas que subiam em cima do púlpito com toda a humildade, com toda a simplicidade, e falava assim: eu não sei ler não, mas eu vou ler um versículo aqui para vocês, que eu aprendi em casa com meus filhos, lendo para mim. Uma senhora, como eu tenho saudade dela, ela virava em cima do púlpito e falava assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu ainda criança, ouvindo aquela senhora, eu prestava atenção, eu voltava a minha atenção. Sabe por quê? A palavra dela tinha peso, aquele versículo tinha sentido para a minha vida. Não era alguém que fazia um show, se apresentava e falava: o Senhor é meu pastor, mas alguém com toda a simplicidade, com todo o peso, falava daquilo que vivia, daquilo que sentia. Que possamos ser verdadeiramente cristãos, verdadeiramente servos do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade. Feche teus olhos e ore comigo. Senhor, obrigado